Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim falar sobre a simplicidade da terapia da filosofia clínica. Esse assunto também eu escrevi no blog da Epocare, que está dentro do site da Epocare. Inclusive eu vou começar a divulgar, deixar o endereço nos comentários aqui de cada vídeo e também para os que vão aqui no áudio para o podcast. Vou deixar lá o site. Eu tento, às vezes, fazer de forma triplicada, a mesma coisa que eu escrevo no blog, eu faço vídeo e coloco um áudio no podcast, mas, obviamente, que, às vezes, escrever e falar acaba sendo um pouco diferente, né? As formas de apresentação, de expressividade, às vezes, as coisas saem diferentes, mas, na verdade, elas se complementam. Então, isso que eu falar aqui agora está escrito também de forma muito resumida no blog da Epocare, onde eu vou deixar ali, né, no site da Epocare Filosofia Clínica, onde eu vou deixar na descrição. O assunto é a terapia simples que a filosofia clínica se propõe, na qual ela se apresenta. Todas as questões que vocês possam pensar de depressão, ansiedade, problemas de concentração, hiperatividade, transtornos de comportamento, de pensamento. Se vocês quiserem pensar a respeito dessas nomenclaturas, desses comportamentos que efetivamente, independente da nomenclatura ou diagnóstico, eles existem e acontecem, a filosofia clínica recebe eles de forma terapêutica. Todos, né? Que as pessoas procuram aí psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, outras terapias complementares. A filosofia clínica também os recebe. E, na minha perspectiva, ela trabalha de forma muito mais ampla e muito mais simples do que as outras terapias. Como assim muito mais ampla e muito mais simples? Ela trabalha de forma muito mais ampla porque a perspectiva de noção de conjunto que a filosofia clínica tem da estrutura interna de pensamento e de modos de ser subjacente que apoia os comportamentos visíveis, que são esses diagnósticos e essas nomenclaturas de comportamentos e perfis, a filosofia clínica enxerga de uma forma mais clara e ampla, não de forma específica. Esses comportamentos acabam sendo vistos na filosofia clínica nas suas estruturas internas que apoiam eles. Então, a gente tem uma perspectiva mais ampla do que está por trás, por baixo, subjacente a esses comportamentos. E esse conhecimento que a pessoa tem de si funciona também de uma forma mais ampla. A pessoa se enxerga de uma forma mais abrangente, mais perspectivada, mais panorâmica, tanto através da sua historicidade, quanto através de por que ela hoje, através de toda a sua complexidade de relações consigo, com os outros e com o mundo, traz esses modos de pensamento e comportamento. Então, a filosofia clínica traz uma visão mais ampla daquilo que se chama de comportamentos, diagnósticos e perfis que as outras terapias acabam trabalhando. E também trabalha de forma mais simples, porque a tradução daquilo que o terapeuta enxerga vai na própria linguagem da pessoa que está fazendo terapia. Não precisa de nenhuma linguagem técnica, teorias comportamentais, teorias de natureza humana, de inconsciente. Não, a tradução daquilo que o terapeuta ou a terapeuta enxerga vai ser na própria linguagem que a pessoa trouxe à terapia. Porque é simples, é fácil de traduzir isso, esses comportamentos, através da perspectiva da estrutura interna, para a pessoa que está fazendo terapia. Isso dá a ela uma forma mais simples de compreensão de si mesma, né, ou de si mesmo. Porque ela vai compreender por que esses jogos de linguagem, quais são as conexões, as interrelações subjetivas que ela traz para esse comportamento. Isso não quer dizer que nós vamos compreender as causas dos comportamentos, porque muitas vezes a filosofia aqui não procura por essas causas. Quem procura causas para comportamentos são terapias que buscam uma visão de causalidade como as ciências naturais.
Então, a busca de causas para a filosofia clínica não é a mesma coisa que a busca de causas dos comportamentos científicos que as outras procuram. Por quê? Porque a filosofia clínica compreende a singularidade, a pessoa, dentro do complexo, das estruturas complexas das quais elas se estruturaram. A compreensão é dessa estrutura complexa, não das causas exatamente por que essa estrutura acontece. Isso pode ter várias e várias explicações sociológicas, antropológicas, existenciais, singulares. Então, a filosofia clínica não trabalha com busca de causas, causalidade científica, como né, uma coisa que é a causa da outra, que é a causa da outra, e vamos chegar a um ponto nevrálgico onde ali está a causa de todas as causas. Não é assim que a filosofia clínica funciona. Ela vai compreender essa figura, esse mapa por inteiro e as interrelações que se apresentam. Compreendendo as interrelações estruturais da pessoa consigo, com o mundo e com os outros. A própria pessoa, na própria conversa, na própria construção compartilhada com o filósofo clínico, pode compreender não as causas, mas os jogos, os caminhos, os trajetos mentais, de pensamento e existenciais que ela pode utilizar, saídas que ela pode ter a partir daquilo. Essa simplicidade não teórica da filosofia clínica, fundamentada única e exclusivamente naquilo que a pessoa traz para nós, é uma das questões que faz ela ser não necessariamente rápida, mas que ela tenha mais assertividade nas questões existenciais que as pessoas procuram trazer nas terapias. Eu sempre disse que a minha experiência em sendo partilhante, aquele que faz terapia com a filosofia clínica, quando eu fui fazer pela primeira vez, tendo uma vida inteira fazendo terapias psicológicas de vários tipos, eu já falei isso no outro vídeo, foi exatamente essa precisão cirúrgica que a filosofia clínica tinha para o meu autoconhecimento. Autoconhecimento não quer dizer necessariamente que nós tenhamos autodomínio. Mas, porém, todavia, contudo, a perspectiva de compreensão de mim aumentou, ao mesmo tempo que era mais cirúrgica, porque eu compreendia não só o horizonte da minha estrutura, como os modos de ser que me levavam às minhas questões terapêuticas, sejam positivas, sejam negativas, sejam buscas boas ou buscas não tão boas. Então, a filosofia clínica, ela trabalha com essa assertividade, pela forma simples e ampla que ela trabalha na perspectiva de enxergar as estruturas internas da pessoa, subjacentes a seu comportamento, a essa forma ampla de compreensão da noção do todo que a pessoa apresenta, não fragmenta a pessoa, não fica enraizando num ponto da infância ou de um relacionamento materno, seja o que for. Ela vai, e se for importante para a pessoa isso aparecer, isso nós faremos, mas não na busca de uma causalidade científica, mas de compreensão das estruturas complexas nas quais a pessoa, todos nós, de alguma forma, vivemos e trazemos as nossas relações com o mundo. Então, a filosofia clínica é, sim, uma forma mais simples, mais ampla, mais assertiva, terapêutica, que até hoje existe. Pode ser que mais adiante outras. É um momento histórico. A filosofia clínica, historicamente, se aproveitou desses momentos históricos de outras terapias e entrou, né, no lugar, no vazio que tinha para essa terapia. Pode ser que mais adiante outra terapia entre também em algum vazio na qual outras terapias, como a filosofia clínica, mais adiante pode ser que não deem conta. Mas hoje, a filosofia clínica pega esse vazio que as outras terapias deixaram e oferece ali uma terapia ampla de autoconhecimento, de percepção ampla de si mesma, dos seus modos de ser, de pensamento, e de uma forma mais assertiva para que a pessoa consiga compreender não só os efeitos daquilo que ela está sofrendo, mas sim os modos de ser e pensar que podem levar a isso e que podem ser a saída para isso. Então, muitas terapias hoje em dia trabalham com algumas características que a própria filosofia clínica traz. A filosofia clínica é fruto histórico, né? Ela não nasceu do nada, então ela nasceu
da percepção de outras práticas terapêuticas que o Lúcio Pachter já tinha. Então, ela traz também das outras algumas questões, só que ela reuniu de uma forma tal que hoje nenhuma outra terapia consegue atingir a percepção singular que a filosofia clínica traz. Ela é para todos? Não. Tem pessoas que vão preferir as psicologias profundas, psicanálises profundas, tomar remédios psiquiátricos. Não é para todo mundo. Mas ela oferece algo que as outras não oferecem. Então, nesse sentido, a filosofia clínica se diferencia de forma ampla das outras terapias e consegue, a partir da sua visão ampla da estrutura interna, das relações histórico-pessoais, representação de mundo que cada um tem, perceber as questões, sejam transtornos, sejam ansiedades, sejam depressões, de uma forma ampla, de uma forma mais assertiva, para que a pessoa possa compreender seus modos de ser que levaram a isso, ou modos de ser do pensamento ou existenciais, e, a partir disso, os modos de ser de pensamento que a pessoa pode, a partir daí, procurar para sair dessa questão. Qual é o objetivo terapêutico da filosofia clínica? O bem-estar daquele que entra em contato com ela, seja esse bem-estar qual for. E por isso que nós temos que ter muita atenção e muita percepção, muito ouvido afinado a partir do outro, porque o outro é sempre e sempre será a referência de toda a terapia da filosofia clínica. O tempo terapêutico, os significados, os valores, o objetivo terapêutico não vem da metodologia, não vem do terapeuta ou da terapeuta, vem sempre do outro. Ele sempre será a referência em todos os aspectos do processo terapêutico da filosofia clínica. Nada de fora do terapeuta ou de outras coisas pode adentrar a filosofia clínica, o processo terapêutico, a partir do terapeuta. A partir do outro, que a gente chama de partilhante, ele pode botar o que quiser ali. E a terapia dele faz o que ele quiser com a terapia. Mas a nossa perspectiva terapêutica precisa estar focada única e exclusivamente no outro, nas suas características, na sua linguagem, nos seus significados, no que para ele é bem-estar, mal-estar, para ele é bem viver e mal viver. Então, dentro das terapias, do mundo das terapias hoje, a filosofia clínica tem sim, né, uma perspectiva diferenciada de percepção do outro, do trato dessas mesmas questões que aparecem em outras terapias, como esses diagnósticos, esses perfis, essa linguagem de transtornos, deficiências e tudo mais, mas ela trata de uma forma completamente diferente. Quem já entrou em contato com ela pode dizer, eu sou suspeito de dizer, mas eu trabalho com ela tanto como ser partilhante, até hoje, da filosofia clínica, como terapeuta. Meu testemunho também, de alguma forma, eu digo que vale, mas o bom mesmo é as pessoas que entraram em contato com a filosofia clínica, que muitas vezes não fica publicizado isso, mas que nós, né, como terapeutas e de outros terapeutas da filosofia clínica, testemunham a validade que a filosofia clínica teve no seu bem-estar. Muitas pessoas, essas que já passaram por várias terapias e que de alguma forma trancaram e que na filosofia clínica destrancaram, acharam a sua forma de bem-estar através dessa terapia. Então, sim, né, o recado de hoje é que a filosofia clínica é uma terapia simples, ao mesmo tempo assertiva e ampla. E essas coisas se combinam. Não precisa ser complicada, não precisa ser teórica para ser assertiva. E ao mesmo tempo que ela é ampla, ela não precisa ser difícil e truncada. Ela é fluida. Por quê? Porque todo o fluir dela se dá através daquele que está em contato com a filosofia clínica, ou seja, o partilhante ou a partilhante. Muito bem, esse é o recado de hoje. Eu vou deixar então na descrição o site da Epocare com um blog, ali tem outras informações, mas o blog vai andar atento, fazer com que ande junto aos vídeos e ao podcast. E podem também se inscrever lá no blog, tem outros textos que eu não fiz vídeo e vice-versa, mas se complementam. E quem quiser compartilhar, dar like nesse vídeo, compartilhar, ajuda
a filosofia clínica chegar a mais pessoas através aí do algoritmo do YouTube. Quem quiser se cadastrar lá no site, no blog, podem se cadastrar que vão receber toda semana um texto novo sobre filosofia clínica. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.